Ok, galerinha do bem, alunos do 8º ano da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres. Estaremos hoje abordando uma temática muito especial, que é a urbanização e o meio ambiente. Então, quando se fala em urbanização, a gente fala de cidade, a gente fala sobre as cidades e tudo que engloba a mesma, né? Então, vamos estudar um pouco sobre a urbanização e também as consequências para o meio ambiente. Então, vem comigo, preste atenção, procure extrair o máximo possível desta aula. Então, vamos primeiro conversar um pouquinho sobre as cidades. Toda cidade, ela vai nascer, a sua origem, ela vem de duas maneiras. Ou uma cidade, ela nasce de maneira espontânea, ou ela é uma cidade planejada. Deixa eu pegar aqui o meu laserzinho para melhorar. Ok. Então, a cidade espontânea, também chamada de natural, é aquela cidade que ela nasceu, ela cresceu sem ter nenhum tipo de planejamento. Antigamente era uma vila, ou então ela se dividiu de outra, nasceu de outra cidade, mas na verdade é aquele tipo de cidade que ela não foi planejada. Ela não foi planejada no papel, no mapa, para depois ser construída. Grande parte das cidades do Brasil e do mundo, elas são uma cidade espontânea ou natural, que é a mesma coisa. Aqui nós destacamos a cidade de Campo Belo, a cidade também do Rio de Janeiro e poderia citar também a cidade de Apodi. Essas cidades, por elas não ter sido planejadas ao nascer, elas enfrentam alguns problemas, tipo ruas tortas, becos sem sem saída, o centro, que deveria ser assim, o centro industrial num canto, o centro comercial em outro, o centro de entretenimento em outro, então é tudo misturado, né? Tanto que não se tem isso. A cidade planejada ou artificial é aquele tipo de cidade que ela é planejada antes de ser construída. É uma cidade que ela é colocada no papel, ela é feita uma espécie de maquete para depois ser construída. Exemplo disso, a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Brasília, né, a própria Brasília. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos a cidade de São Rafael, que foi uma cidade que ela foi inundada pelas águas da barragem, salvo engano, de Açu, e depois ela foi construída numa região mais alta, toda planejada, né? A cidade de Palmas, a capital do Tocantins, salvo engano, também é uma cidade planejada. Sobre a questão da urbanização do Brasil, ela se deu a partir da década de 40, né, que foi até uma espécie de urbanização anômala, sem planejamento. Pastor, o que significa urbanização? Nós vamos ver aqui, eu acho, no slide posterior, mas já de antemão, urbanização é quando o crescimento da população da cidade é maior do que o crescimento da população da zona rural. Só acontece urbanização quando isso acontecer. Quando o meu crescimento da população na cidade é maior do que o crescimento da população da zona rural, tá certo? Então vamos à frente. Rede de relações entre as cidades. As cidades elas se comunicam. As cidades elas têm uma espécie de relacionamento, de influência de uma sobre a outra, né? Então, sistema de relações econômicas e sociais que cidades se subordinam a outra. Um exemplo disso é o que acontece com a cidade de Apodi em relação à cidade de Mossoró. Apodi é uma cidade extremamente dependente, influenciada pela cidade de Mossoró, pela cidade de Fortaleza, pela cidade de Natal. Então, sempre vai acontecer
que uma cidade maior ela exerça influência sobre a cidade menor. Em que sentido? Ela oferece a questão de um comércio, a questão de indústria, a questão de atendimento de saúde e várias outras áreas, tá certo? Então, cidades maiores polarizam, dominam as menores. Aqui nós temos uma espécie de explicaçãozinha. Ó. A cidade pequena, ela é influenciada pela cidade média, a cidade média é influenciada pela cidade grande, e a cidade grande ela é influenciada pela metrópole. Nós vamos ver daqui a pouco o que é uma metrópole, que é uma grande cidade com cidades que se juntam a ela, que dominam realmente toda uma região, tá certo? Aqui nós temos a hierarquia dos centros urbanos, a ideia aqui o Brasil ele é todo polarizado pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, de uma certa forma, São Paulo ela exerce uma influência em todo o Brasil. Função das cidades. As cidades elas têm funções. O que é uma função de uma cidade? Uma função de uma cidade é aquela atividade econômica ou aquelas atividades econômicas que mais geram divisas, dinheiro para o município, tá certo? Então, representa uma atividade principal da cidade, né? Aqui, uma mesma cidade, ela pode ter várias funções diferentes. Lógico, você vai pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, a principal função de São Paulo é a função industrial, ou seja, grande parte daquilo que São Paulo ele ganha de da riqueza vem da indústria, mas tem também o comércio, né? Tem também a ideia das escolas, que é a função universitária, tem também a questão da religião, que é a função religiosa, como nós vamos ver aqui agora, né? Então, uma cidade que ela tem como a sua principal função o político-administrativo, essa cidade ela vai sediar organismos públicos, principalmente o governo, como, por exemplo, Brasília. Em Brasília que podemos dizer assim que fica a casa do governo federal. É lá que existe, né, por exemplo, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso Nacional. Outra cidade que é muito parecida com Brasília é Washington, nesse respeito. Então, a grande parte das riquezas de Brasília se dá em torno dessa função político-administrativa. Para você pensar aqui, quantos mil aluguéis Brasília não tem hoje em virtude dos políticos. Né? Então, famílias inteiras que vão morar por lá. Então, a ideia da logística hoteleira, de transporte, então, tudo gira em torno aí. Sem falar que, diariamente, quantas comitivas não vêm de um país para o outro visitar Brasília e por aí vai. Então, serviços prestados, né? Tanto na parte do poder executivo, legislativo e também até judiciário. Uma cidade industrial, grande parte da sua função vem da indústria, como aqui nós destacamos São Bernardo do Campo, São Paulo, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Cubatão, São Paulo também. Uma cidade que tem como sua principal função a função comercial. Nós temos a cidade do Panamá, nós temos a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, nós temos, por exemplo, a cidade aqui perto de nós, a cidade de Caruaru, que fica aqui em Pernambuco, que a cidade gira em torno do comércio, né, que várias atividades comerciais daquela cidade, e por aí vai. Cidade portuária, a principal função dela é um porto, aquele porto onde ele carrega e descarrega a mercadoria. Então, ali tem uma grande influência e uma grande geração de dinheiro, né? A cidade de Paranaguá, do Paraná, e a cidade de Santos, em São Paulo. Aqui no Rio Grande do Norte, para não deixar de fazer sempre a ponta aqui conosco, nós temos a cidade de Areia Branca, nós temos um porto lá, nós temos um porto, o bairro do Porto de Natal. Então, isso que é um ponto de chegada e saída de navios, né? De cargas, por aí vai. Cidade turística, onde sua principal função é o turismo. Nós temos a cidade de Mônaco, inclusive a capital do país, Mônaco.
a cidade de Guarujá, em São Paulo, Camboriú, Santa Catarina, Búzios, Rio de Janeiro, e Campos do Jordão, também São Paulo. É uma cidade que tem essa função turística, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, mais uma vez, nós podemos citar a cidade de Martins, que as pessoas vão para lá, inclusive uma das principais cidades turísticas aqui do nosso estado, e a cidade de Natal também. Natal recebe milhares e milhares de imigrantes, de estrangeiros todo ano, para fazer turismo em Natal, né? Temos a função religiosa, né, que basicamente é aquela cidade que tem algum tipo de imagem, algum tipo de idolatria, algum tipo de atividade relacionada a alguma questão religiosa que gera muito dinheiro, né? Aqui nós temos a cidade de Fátima, em Portugal, a cidade de Aparecida, em São Paulo, a cidade de Meca, que fica na Arábia Saudita. Essa cidade recebe milhões de pessoas todo ano. A cidade de Jerusalém, Israel. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos a cidade de Santa Cruz, que tem uma grande imagem lá, acho que é de Santa Rita. Recebe muita gente, inclusive Mossoró já começou ou está para começar a construção da maior estátua, talvez, da América Latina. Então, é com esse foco das pessoas visitarem, comprarem, né? Então, tudo gira em torno da questão religiosa. A cidade com função militar, ela abriga instalações militares estratégicas, como a cidade de Natal e a cidade de Resende, no Rio de Janeiro. E a cidade universitária é aquela cidade que grande parte dos seus rendimentos vem por ela ser sede ou ter várias universidades, como a cidade de Viçosa, em Minas Gerais, a cidade de São Carlos, em São Paulo, são cidades que se encaixam nesse perfil, né? A cidade de Mossoró, ela tem um pouco dessa função universitária. Quantas pessoas não moram em Mossoró porque fazem faculdade naquela cidade? A cidade de Santa Cruz também tem algumas universidades, tá certo? Aqui na Paraíba nós temos mais cidades que Campina Grande, que tem muitas universidades e que acaba atraindo pessoas. Aí você poderia perguntar assim, pastor, quais são as funções turísticas, as funções da cidade de Apodi? Então, a gente não tem uma função, mas tem várias funções, embora que não tenha assim tanta influência, mas nós temos a função industrial, nós temos a função comercial, a função religiosa, a função turística, tá certo? Então, são funções que exercem algum tipo de poder sobre a cidade de Apodi. Vamos falar agora um pouquinho, que eu já havia voltado, né? Disse que ia falar sobre isso antes, sobre a urbanização. E eu disse a vocês que a urbanização diz respeito a um ambiente de cidade, um ambiente onde existe a construção de casas, prédios, rede de esgoto, ruas, avenidas, escolas, hospitais, rede elétrica, shopping, né? Então, estrutura de governo. Então, isso é uma cidade, a polis, um local que, desde o passado, exerceu uma grande influência no mundo antigo, né? Lá depois aí do período da escravidão, do período que lá na Europa, que desenvolveu muitas cidades após o período chamado feudalismo. Veio o renascimento, veio o mercantilismo e as cidades elas acabaram crescendo muito. Aqui nós temos uma cidade de grande porte, uma cidade que você vê que ela tem um grande crescimento vertical. Não deu para me colocar aqui nesses slides, mas eu vou falar aqui agora. Uma cidade ela pode crescer para os lados e pode crescer para cima. Esse crescimento para os lados é chamado de crescimento horizontal e o crescimento em edifícios, em torres de condomínio é chamado de crescimento vertical, tá certo? A urbanização do Brasil, né, que é o crescimento urbano, já havia dito, urbanização é quando o crescimento das cidades da população das cidades é maior do que o crescimento da população da zona urbana. Né? Houve uma expansão das cidades com a imigração. Quando acontece, né, a questão da urbanização, acontece uma fuga, uma emigração,
eu posso chamar aqui de êxodo rural, da população que deixa os sítios e vem para as cidades. Quando isso acontece, geralmente o principal atrativo é a indústria, e geralmente quando a indústria ela cresceu em todos os países e veio também gerar o setor terciário, que é o comércio, atraiu uma grande quantidade de pessoas para as cidades, né? Aí, quando quando acontece esse crescimento da cidade, geralmente aquela região, o próprio município, ele deixa de viver um período de economia agroexportadora, de plantar e colher e vender, para agora ter uma atividade urbano-industrial. Foi o que aconteceu no Brasil e em muitos países do mundo e vem acontecendo, né? Então, isso pode acontecer sem que haja uma urbanização ou um crescimento da cidade. O autor vai até separar aqui, fazer diferença de urbanização para crescimento de cidade. Uma cidade ela pode crescer sem, no entanto, acontecer uma urbanização. Uma cidade ela pode crescer, mas, no entanto, a sua população da zona rural ainda cresce mais rápido do que o crescimento da população da zona urbana. Nós temos aqui uma espécie de uma coleção de gráficos, um gráfico maior, que temos aqui alguns gráficos para a gente analisar, sobre a urbanização do Brasil. No ano de 1920, esses gráficos aqui, coluna, em 1920, o Brasil tinha 16% da sua população residente nas cidades, 84% na zona rural. Hoje, vamos colocar aqui 2010, aqui é a data do último censo, né? Em 2010, nós já tínhamos 84% das pessoas morando nas cidades e 15% na zona rural. Hoje, esse número ainda é maior, já passa aí a casa dos 85%, 86% da população brasileira já mora nas cidades. Ou seja, nós temos um país onde é extremamente urbanizado. Aí alguém pode ter aí acendido uma luz, né, para a gente trazer também para a nossa realidade local. Pastor, e a cidade de Apodi? A cidade de Apodi é uma cidade que tem uma característica bem interessante. A cidade de Apodi hoje ela ainda tem aproximadamente 17% da população que mora na zona rural e 17% da população que mora na zona urbana. Então é meio a meio. Raramente você vai encontrar uma cidade com essa postura, com essa realidade. Geralmente, a cidade em si ela tem muito mais pessoas do que a zona rural. Mas em virtude de questões históricas, questões econômicas principalmente, a zona rural de Apodi ela segura grande parte da sua população. Ok? Aqui eu coloquei, aqui não comentei. A primeira cidade, o primeiro país do mundo, né, a passar por esse processo de urbanização foi a Inglaterra. Aconteceu aqui no finalzinho do século XVIII, justamente com o processo da industrialização, onde 50% da cidade, do país, melhor dizendo, passou a viver na zona urbana. O crescimento urbano foi muito maior do que o crescimento da zona rural. Agora nós vamos falar um pouco sobre grandes cidades, né? Quando as cidades, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a quantidade de outras cidades que fica perto dela e que se unem, essas cidades elas recebem nomes diferentes. Então, a primeira coisa que vamos falar é sobre as metrópoles. É sobre as metrópoles. No período das grandes navegações, metrópole era todo o país que colonizava um território. Por exemplo, Portugal passou muito tempo sendo a nossa metrópole e o Brasil era apenas uma colônia. Mas depois esse conceito de metrópole ela foi mudando. Então, o que é uma metrópole hoje? Metrópole hoje é o que? São grandes cidades que se reúnem por um processo de conurbação. Deixe-me dizer uma coisa aqui. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Existe a cidade do Rio de Janeiro e outras cidades perto dela, que você sai da cidade do Rio e vai para outra cidade e você não sabe quando é que termina uma e começa a outra. Né? Quando você olha, apesar de Natal ainda não ser uma metrópole ainda organizada oficialmente,
com todos os requisitos, mas, por exemplo, você sai de Natal, entra em Parnamirim, você não sabe quando é uma coisa e quando é outra. Você vai para Recife, que é uma metrópole, você está dentro de Recife, você vai para Olinda e é emendado. Então, esse emendado, vou dizer agora um termo bem nordestino, esse emendado, essa união horizontal da cidade, que vão crescendo e que praticamente se une, é chamado de conurbação. Conurbação. É quando duas cidades elas se unem horizontalmente. Tá certo? Então, essa cidade central, com outras cidades menores que estão ligadas a ela, formam uma espécie de grande cidade, a grande Rio de Janeiro, a grande São Paulo, a grande Fortaleza, a grande Recife, a grande Salvador, a grande Belo Horizonte, a grande Porto Alegre. Então, essas cidades grandes, reunidas com outras cidades, formam um grande conglomerado urbano, um grande aglomerado urbano, não conglomerado, mas aglomerado urbano, que tem o poder de influenciar economicamente, socialmente as cidades vizinhas. Então, esse aí é o conceito de metrópole. São cidades grandes que se reúnem por um processo de conurbação, tá certo? Nós temos, no Brasil, temos várias. No Brasil, geralmente, as capitais dos estados, com poucas exceções, elas são metrópoles. Por exemplo, São Paulo é uma metrópole, Rio de Janeiro é uma metrópole, Belo Horizonte é uma metrópole, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, a própria Brasília, entendeu? São essas, e geralmente essas cidades, elas têm mais de 1 milhão de habitantes. Elas têm mais de 1 milhão de habitantes. No mundo, nós temos, eu coloquei aqui, as maiores metrópoles do mundo. Nós temos Tóquio, que fica no Japão, que você tem Tóquio, que é a capital, né? Aí você pode ter, pode ter as outras cidades vizinhas. Para vocês terem uma ideia, o Tóquio, apesar de que Tóquio, eu acho que Tóquio é só a cidade, apesar que é difícil a gente estudar, porque Tóquio, a maneira como o Japão ele conceitua a cidade é um pouco diferente do da gente, mas Tóquio ele tem 38 milhões de habitantes. É um absurdo um negócio desse. 38 milhões de habitantes. Jacarta, na Indonésia, Delhi, na Índia, Manila, nas Filipinas, Seul, na Coreia do Sul, Mumbai, na Índia, Xangai, na China, Nova York é exemplo de metrópole, de grandes metrópoles no mundo, tá certo? É o que, para você não perder o foco, é uma cidade grande, mas que ela se torna maior ainda porque ela agrega as outras cidades que ficam próximo a ela. É por isso que forma esse grande aglomerado urbano, né? Nós temos as megalópolis, que é diferente de cidade. Geralmente, as megalópolis, elas é a união de várias metrópoles. Aí é que se torna maior ainda. Então, é quando, vamos dizer aqui, fazer uma loucura, vamos imaginar que Mossoró fosse uma metrópole, Natal fosse outra. Então, nesse lineamento aqui, eu poderia dizer que existia uma megalópole formada por Mossoró e Natal, pela quantidade de tráfego, de negociação, de influência, até mesmo de proximidade. Então, é quando várias metrópoles se fundem, pode ser se fundir pelo conceito de conurbação, e formam esse conjunto urbano. As megalópolis são as maiores aglomerações urbanas dos dias atuais. Então, as maiores aglomerações urbanas hoje são chamadas de megalópolis, né? E aí, o poder, digamos assim, de influência é muito grande. Exemplos de megalópole, a chamada Bowash, né? Bowash, que no caso é uma sigla que é formado por Boston, nos Estados Unidos, e Washington, que é a capital. Então, essas duas metrópoles, elas formam uma espécie de megalópole. Aí nós temos abrangendo cidade, aí nós temos também
Outra megalópole que vai envolver a ideia de Nova York, Filadélfia, Baltimore. Londres, você vai ter aqui essa megalópole envolvendo essas cidades aqui na Inglaterra. Chesapeake, que também fica nos Estados Unidos, que pega a metrópole Chicago, e Pittsburgh, né? Sansan, que também é uma megalópole que une, digamos assim, a grande metrópole São Francisco e São Diego. E temos Tokaido, que fica lá no Japão, que envolve as cidades de Osaka, Kyoto, Kobe e Nagoya. E ainda essa daqui, chamada Hamamatsu e outra. No Brasil, né, São Paulo e Rio de Janeiro, elas são consideradas também uma megalópole, juntando essas duas metrópoles. Elas não são literalmente pregadas, mas existe uma grande influência da grande São Paulo, a grande Rio de Janeiro, pela proximidade delas, elas formam uma espécie de... Uma espécie não, elas formam uma megalópole. Cidades globais são centros de economia internacional. Elas são cidades, né? São cidades que elas, pelo seu tamanho e pela sua influência, elas são chamadas de cidades globais, que têm uma abrangência, que têm uma polarização, que têm um domínio global. Essas cidades, elas têm o quê? Sede das multinacionais, elas têm uma infraestrutura tecnológica sofisticada, são cidades que você vai encontrar um sistema de transporte muito bem conceituado, organizado, trem-bala, os aeroportos são capacitados para receber não sei quantos voos por dia, aqueles voos comerciais. Por exemplo, um desses aviões grandes que cabem 300 pessoas não pousa, por exemplo, aqui no aeroporto de Mossoró, só pousa esses aviões de porte pequeno. A rede hoteleira dessas cidades, o entretenimento, a questão dos shoppings, as negociações, é uma cidade global. São Paulo é uma cidade global, Tóquio é uma cidade global. Aqui eu coloquei aqui embaixo algumas cidades, né? Então, Nova York, nos Estados Unidos, é uma cidade global. Está aqui uma foto, inclusive, aqui ao fundo, mostrando a Estátua da Liberdade. Londres, na Inglaterra, Paris, na França, a Cidade de Luz, Berlim, a capital da Alemanha, que foi dividida durante a Guerra Fria, Viena, na Áustria, Madrid, na Espanha, Bruxelas, que é a capital da Bélgica, Los Angeles, lá nos Estados Unidos, são exemplos de cidades globais. Em alguns livros o autor que não colocou, e eu não coloquei, a cidade de São Paulo também é tida como uma cidade global. O que você não encontrar em São Paulo, você não encontra em nem um canto, digamos assim, no Brasil, né? Tá aqui, mais algumas informações sobre as cidades globais. Elas contêm centro de decisões, inclusive locais onde tem grandes os escritórios, as sedes das multinacionais, aquelas empresas gigantescas, então elas têm sede nessas cidades, tá certo? As cidades globais, elas são interligadas, é uma espécie de arquipélago metropolitano. Elas são interligadas com outras cidades globais, né? do que diz respeito à interação. Ok. E as megacidades, ela, digamos assim, ela é um termo empregado para definir uma cidade só, uma cidade que ela vai ter uma aglomeração urbana de 10 milhões de habitantes, mais de 10 milhões de habitantes, e que esteja dotada de um rápido processo de urbanização. Então, para ser uma mega cidade, ela tem de ter mais de 10 milhões de habitantes e tenha um grande crescimento, venha passando por um rápido crescimento urbano. A população das megacidades não conta com a região metropolitana em seu entorno. Exemplo, Tóquio e Japão. A diferença de uma cidade dessa para uma metrópole, para uma megalópole, para uma cidade global, é que muitas dessas cidades, elas têm a cidade e têm as cidades vizinhas, que muitas vezes é contada, né? Aqui não, quando eu falo numa mega cidade, é uma cidade só, sem contar com as cidades vizinhas. Aí aqui nós colocamos Nova York e também a cidade de Tóquio, no Japão, né? Aqui você tem Japão aqui do seu lado
do seu lado direito e temos aqui Nova York do seu lado esquerdo. Olha só a questão. Você sai da cidade e você está dentro do mar. Isso aqui é uma coisa espetacular. No mar, essa questão aqui todinha. Né? No mar, o rio. Mas, de um modo geral, você observa, inclusive até algumas ilhas, olha, rodando aqui a cidade, vai aqui. Então, é um negócio espetacular. E aqui é a tecnologia, o famoso morro aqui atrás. Não sei se esse aqui é o vulcão Fuji, mas é um ponto turístico bem peculiar, bem conhecido lá no Japão, certo? Em Tóquio. Ok. Então, as megacidades, só para a gente falar um pouquinho mais, elas são aglomerações com mais de 10 milhões de habitantes. Em 2015, apenas Tóquio e Nova York e Los Angeles serão megacidades de países ricos na lista das 15 maiores aglomerações do mundo. Então, isso já vem acontecendo. Essas megacidades elas têm também crescido muito nos países chamados países em desenvolvimento, né, porque o crescimento da população, isso aqui é um dado importante, o crescimento hoje urbano é muito maior nos países subdesenvolvidos do que nos países ricos, tá certo? Então, o crescimento demográfico é muito maior nos países pobres do que nos países ricos. É muito mais nos pobres do que nos ricos, tá certo? Ok. Então, vamos para a gente passar aqui para o encerramento da aula. Vamos falar um pouquinho sobre os problemas urbanos. Problemas ambientais urbanos. Aqueles problemas que acontecem, são ambientais, mas na cidade. Eu não vou aqui falar sobre, por exemplo, um problema ambiental tipo queimada, desmatamento, não. Vamos falar sobre problemas ambientais dentro das próprias cidades, tá certo? Os fatores é porque a cidade ela se urbaniza muito rápido, existe uma grande concentração de renda, é pouca gente com muito dinheiro e muita gente sem ter dinheiro algum. É por isso que muitas vezes as cidades elas acabam desenvolvendo favelas, porque as pessoas vêm da zona rural ou de cidades menores atraídas por um emprego. Então, a primeira coisa que elas vão fazer é procurar um terreno mais afastado do centro para poder alugar, porque não pode alugar um prédio no centro da cidade, não pode alugar uma casa. E também acontece justamente as desigualdades sociais, que eu acabei aqui de falar. Carência e precariedade. O que é que pode surgir? Essas cidades elas acabam não tendo moradia para todo mundo. A infraestrutura urbana não é capaz de suportar isso, né, com escola, hospital, com a própria moradia digna, transporte coletivo, né, e aí vai. O espaço urbano brasileiro, né, só para a gente ter aqui mais alguma noção, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. Hoje, 84%, já falei até um pouquinho mais sobre isso, já chega até um pouquinho mais. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, ele chega a dizer que todo habitante residente na sede de um distrito, vila, é considerado urbano. Então, o Brasil tem 13 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. O Brasil tem 13 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Aqui nós temos destacado São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém e Fortaleza. Por exemplo, eu falei que grande parte das nossas capitais são metrópoles, mas não são todas. Não são todas. Por exemplo, a cidade de Roraima, a capital de Roraima, que é Boa Vista, ela não é uma metrópole. Rio Branco não é uma metrópole, que é a capital do Acre. Certo? Ok. 90% dos municípios do Brasil possuem menos de 50 mil habitantes. 90% das cidades brasileiras têm menos de 50 mil habitantes. 1.176 municípios têm menos de 2 mil habitantes. Eu posso citar um exemplo desse aqui no Rio Grande do Norte, a cidade de Viçosa, aqui bem pertinho aqui de nós, tá certo? Vamos lá, consequência da urbanização, ainda para a gente ver um pouquinho dos problemas que existem nas cidades. Aí aqui você vai ver que eles são muito mais graves nos países pobres. Existe uma falta de política agrícola, aqui para a ideia de suprir as necessidades do campo e
do campo da cidade e vice-versa, falta de investimento em infraestrutura urbana e geração de todo tipo de contradição urbana, como a degradação ambiental, tráfego congestionado, violência, poluição, lixo e etc. Vamos ver agora, como eu já havia dito, os problemas ambientais urbanos. Vamos ver aqui. Primeiro vamos entender o que é que significa a palavra poluição, né? Nós temos aqui duas figuras aqui, a Terra só abrindo o bico aqui. O que é poluição? É toda e qualquer forma de degradação física ou química de um ambiente, resultado da degradação de substância. Então, tudo isso aí é poluição. Quais são os principais problemas ambientais urbanos? Nós temos a poluição do ar, poluição do solo, visual, das águas e a poluição sonora. A gente poderia ficar aqui boa parte da manhã falando só sobre esse problema da cidade, que é a poluição. Que eu tenho a poluição do ar, que essa poluição que fica suspensa, essa poluição que prejudica a questão da respiração, tem a poluição do solo, que o solo das cidades são contaminados com vários tipos de esgotos, a questão do lixo, a poluição visual, um monte de cartazes, um monte de figuras, um monte de coisa que acaba poluindo. E temos também a poluição das águas e a sonora, a questão do barulho. Temos a questão do lixo, é outro problema, esgotos, enchentes, a erosão, inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida, efeito estufa e aquecimento global. Vamos procurar explicar rapidamente cada um desses problemas aqui para a gente encerrar a aula. Vamos lá. As causas desses problemas urbanos é a indústria, a questão do aumento populacional e a ineficácia das políticas dos governos para tratar a questão do meio ambiente, né? Aí vamos ver agora a questão do efeito estufa. Efeito estufa, eu acho que você já deve lembrar, quando você vem na cidade ou você na sua rua, você vai numa lanchonete e tem uma espécie de vidraçazinha, né? Quadradazinha, ou sei lá, retangular, que tem um monte de salgados deliciosos lá dentro. E você vai perceber por que alguém coloca aqueles salgadinhos ali. Porque ali é uma espécie de estufa. Existe uma espécie de placa que esquenta embaixo, que quando liga na tomada, aquela placa esquenta, libera o calor, aquele calor não sai do vidro, então aquele calor fica circulando ali dentro, deixando aquele salgadinho sempre quentinho. Então, o efeito estufa é mais ou menos assim. O calor que é emanado, o calor que se dissipa do solo, esse calor ele não sobe até as altas camadas da atmosfera, porque existe uma camada de ar quente aqui, e além de ser ar quente, uma camada, não é ar quente, é uma camada de fuligem, é uma camada de poluição, uma camada de poluição de carro, poluição das fábricas, e por aí vai. Então, essa camada de poluição aqui impede que o ar quente ele se dissipe. Então, esse ar quente vai ficar circulando aqui embaixo, tornando aquela região quente demais, uma espécie de estufa. Como eu falei, existe o acúmulo de gás carbônico, né? O ar ele não vai subir e vai ficar lá naquela região. Consequência, derretimento, do modo geral, vai acontecer o derretimento das calotas polares, se isso não for, digamos assim, combatido, aumento do nível dos oceanos, dificuldade da alimentação, prejudicando as colheitas e a pesca, extinção de espécies e danos diversos. Né? Então, são as consequências aí do efeito estufa. Temos aqui a poluição atmosférica, que também é conhecida como a poluição do ar. Olha essas chaminés aqui, o que está jogando de poluição no ar através das suas fábricas. Né? Existem leis que obrigam essas fábricas a colocar filtros aqui para, logicamente, filtrar os poluentes e deixar uma fumaça mais limpa. Né? Mas não é todas as fábricas que fazem isso. O controle depende muito dos governos, que é difícil proibir uma empresa de produzir porque gera emprego e por aí vai. Mas deveríamos combater mais a poluição atmosférica. Né? Então, a poluição atmosférica, como já havia dito, né, são
uma quantidade gigantesca de substâncias que são colocadas, que são jogadas no espaço, são colocadas no ar, né? E ficam lá dando trabalho. Consequência, né, para a questão da poluição, as indústrias de automóveis têm lançado grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono, que contribui justamente para o aquecimento global. A saúde das pessoas, por exemplo, é afetada, como doenças respiratórias, como, por exemplo, a bronquite, a rinite alérgica, né? Inclusive eu tenho isso aqui, tem dia que me perturba, que é uma beleza. Alergia, asma, levam muitas pessoas a se hospitalizarem e a morrerem. Nas cidades grandes, a quantidade de pessoas que morrem por dificuldades respiratórias é grande. Outros problemas de saúde, como irritação da pele, a lacrimação, infecção dos olhos, ardência nas mucosas da garganta, e processos inflamatórios, e por aí vai. Eu tenho umas irmãs que moram em Ribeirão Preto, que levam a São Paulo, quando voltam, que botam o dedo aqui no nariz e fica preto, como se estivesse filtrando aquela fuligem toda, né? Outro problema é o lixo. O lixo é um problema global, certo? O ser humano é muito ceboso. O lixo nada mais é do que a ceboseira humana. E dependendo da cultura, aí é que isso vai para o extremo, certo? Então, o lixo, porque o homem produz muito lixo, né? O aumento populacional causou a maior produção de lixo, especialmente, né, nesse material de consumo, né? A coleta destinada ao tratamento de lixo são ainda questões que precisam ser melhoradas. Em muitos locais, o lixo é despejado nos chamados lixões, locais sem ter nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de preparo para cuidar do lixo, do solo e das pessoas, né? Aqui nós temos um lixão que tem dado muitos problemas para a nossa cidade. Além de tocar em fogo, uma fumaça terrível, aquele lixo ele pode contaminar o lençol freático e pode ocasionar uma contaminação da nossa água, além de outros, o acúmulo de inseto, de mosca, rato, e por aí vai. O cheiro, que é o churume que é gerado do lixo, né? Está aqui o lixo sendo acumulado. Eu já uma vez ouvi uma frase que diz que cidade limpa não é aquela que é constantemente limpa, mas é aquela que não é suja. É aquela que seus habitantes não são sujos. Aqui eu visitei algum tempo atrás, aqui, inclusive no Rio Grande do Norte. Eu sempre acho bom citar exemplo local para vocês se contextualizarem. Aqui no Rio Grande do Norte existe uma cidade chamada Acari. Ela já foi considerada a cidade mais limpa do Brasil por vários anos. Eu estive lá recentemente, mudou um pouco isso, mas você não vê um papel de chiclete no chão. Quais são as consequências do lixo? Danos à biodiversidade e ao homem, proliferação de ratos, barata, mosca, produção de chorume, que é uma espécie, quando o lixo orgânico ele passa por uma fermentação, uma putrefação, ele começa a soltar um líquido preto junto com um odor muito forte, é o chorume, né? A contaminação do solo, geração de gases, disseminação de doenças como dengue, leptospirose, disenteria e gastroenterite, e entre outros. A questão, para onde vai, né, o nosso lixo? Para onde vai o nosso lixo? Era para ir, de um modo geral, para aterros sanitários, deveriam ser incinerados, deveriam passar por uma compostagem ou seriam reciclados. Os lixões são locais específicos que são cavados, protegidos no chão, porque muitos deles não são cavados, são protegidos, né, com recipientes, com material que impede que o lixo ele polua o lençol freático, polui o solo. Então, são locais apropriados que vai colocando o lixo e o lixo vai sendo compactado, passando tratores, máquinas que vai compactando o lixo, tá certo? Mas nem todos eles têm esses cuidados todos, sem falar que é um local onde tem um mau cheiro, tem a questão, não se tem um controle de animais na região, transmissão de doença, mosca, inseto e por aí vai. Outra medida de cuidar do lixo é a incineração, é queimar o lixo e transformá-lo em adubo, nos famosos incineradores. Temos também a compostagem,
que são locais onde o resto de comida, podas de árvores, estercos, não são todo tipo de lixo, eles são transformados em adubo, e o mais correto seria a reciclagem, que o material ele é reaproveitado passando por um processo de transformação e retornando ao ciclo produtivo. Um pneu velho ele pode se transformar em uma xícara, pode se transformar em uma cadeira, pode se transformar num jarro, né? E por aí vai. Eu citei aqui apenas um exemplo, mas nós temos hoje uma quantidade de produto que pode ser reaproveitado, que pode ser reciclado, né? Garrafas, algum, sei lá, algum objeto de madeira, de ferro. Então, reutilizar é você reaproveitar, né? E vamos para um outro problema ambiental, que é a inversão térmica. A inversão térmica ela parece um pouco com o efeito estufa, só que a inversão térmica ela é algo mais local, apesar que o efeito estufa é mais uma coisa mais globalizada. A inversão térmica ela acontece pelo rápido aquecimento e resfriamento de alguns locais, agravado, né, nos grandes centros urbanos devido à presença de poluentes e gás carbônico. Ocorre quando uma camada de ar frio, que fica abaixo de uma camada de ar quente, né, o ar frio ele é impedido de subir. Então, esse ar quente ele impede que o ar frio ele se dissipe, e dali acontece isso. Como aqui está dizendo, o ar frio, como é menos denso, tende a ficar retido nas camadas mais de ar quente, que está acima dele. Né? Tende a reter todos os poluentes consigo, uma vez que o ar não circula. Então, o principal mal da inversão térmica é porque a fuligem, a poluição, ela não se dissipa, ela fica ali presa. O ar frio fica preso em cima daquela camada de ar quente que não, tipo assim, só exerce uma função de uma barreira. Consequência, doença respiratória, irritação dos olhos, intoxicações. Entre os possíveis medidas para minimizar os danos gerados pela inversão térmica estão a utilização dos biocombustíveis, que são aqueles combustíveis que pouco poluem o meio ambiente. Pastor, o que é um biocombustível? Essa palavra bio é vida, o combustível é o combustível da vida. É você pegar, por exemplo, um óleo, uma gasolina feita de mamona, feita de óleo de girassol. São combustíveis que não são oriundos do petróleo, do carvão. Então, eles poluem muito menos o meio ambiente. Por exemplo, o álcool ele polui muito menos a natureza do que um carro que circula com gasolina. Porque o álcool ele é conseguido através da cana-de-açúcar, principalmente. Ok, inversão térmica, já vimos falar, só para você ter aqui uma ideia como é que fica a situação. Olha, essa camada embaixo de poluição que não se dissipa. Ilha de calor, né, que dá a entender uma ilha de calor, a ilha é aquele local separado, que a ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura em uma área urbana, se comparada com a zona rural, ou seja, a ilha de calor, você pega uma cidade que ela é muito quente, bem mais quente do que uma chácara vizinha a ela. Então, isso aí é uma espécie de ilha de calor. E aí eu coloquei aqui o que é que pode causar essa ilha de calor. O que é que causa? Os prédios muito próximos dos outros, quantidade excessiva de carro no meio da rua, entendeu? O solo impermeabilizado, você não tem areia, você tem calçamento, você tem asfalto na cidade. Então, as cidades são verdadeiros fornos. E também a concentração industrial. Então, você vai para uma cidade, você tem árvores, você tem um lago, você tem um campo. Então, isso aí você não tem tantas barreiras como prédio para barrar o vento. Então, você tem uma situação muito maior, que você tem as chamadas ilhas de frescor, aqueles locais que são bem amenos. É por isso que quando a gente vai na zona rural, ninguém quer mais voltar para a cidade, porque é muito mais frio. Você sabe o quanto é gostoso, o quanto é bom deitar, se sentar debaixo do alpendre, tá certo? Vamos lá. Então, consequência é a oscilação da temperatura dos centros urbanos, né, que geralmente é maior do que da zona rural, chega até a 4 graus. E muitas vezes até 11 graus, né?
E isso aí proporciona muitos incômodos na cidade, a questão do calor, da temperatura, né? E sem contar que ocasiona um significativo aumento do consumo de energia. Na cidade, tudo que você vai fazer, você tem que ligar o ar-condicionado. Você tem que ligar, digamos assim, um climatizador, e, principalmente em escolas, universidades, residências e indústria. Ok, para a gente estar finalizando, vamos para a chuva ácida. O nome já diz, é uma chuva que desce ácido. De que maneira? A quantidade de dióxido de carbono, que é o CO2, na atmosfera é uma coisa muito grande. Então, quando você tem uma grande quantidade de poluição no ar, poluição que os dióxido de carbono, monóxido de carbono, o que é que acontece? Essa poluição ela fica suspensa, chove, quando chove, a chuva ela vem trazendo essa poluição de volta. A chuva ela vem trazendo essa poluição de volta. Então, onde essa água ela vai cair, ela vai trazer coisas nocivas para o homem. Por exemplo, não é recomendável uma pessoa morar numa cidade grande estar chovendo e ela tomar banho na chuva. Coisa tão gostosa que é essa que a gente faz aqui. E principalmente quando é na zona rural, que a gente toma banho, depois joga a bola e fica brincando com a lama. E é uma coisa muito espetacular. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Está aqui, ó. Está aqui essa concentração gigantesca de hidróxido de carbonetos, emissão de um bocado de coisa aqui, que sai de indústrias, dos carros, das queimadas. Então, aqui você vai ter, ó, você vai ter aqui vários componentes, vários elementos químicos, a poluição suspensa no ar. Quando a chuva vem, ela traz tudo isso de volta para cá. Quais são os olha, aqui é a chuva ácida, caiu aqui, ó, arrebentou com essa plantação, ó. Para a saúde humana, lógico, ela vai liberar metais tóxicos que vão se filtrar no solo, vão contaminar o rio. Nas casas, nos prédios, a chuva ela tem o poder de corroer, né? Por exemplo, você tem cidades que tem uma estátua grande e ela começa a ficar toda borrada, ficar toda manchada devido a esse ácido que vem com a chuva. Certo? E, por exemplo, das construções para o meio ambiente, os lagos vão ficar acidificados, né? O desflorestamento, a destruição das florestas, e por aí vai. Na agricultura, a destruição da lavoura. Uma lavoura legal, está muito bonita, que choveu em cima com esse ácido, queima todinho. E por último, o aquecimento global, que é o aquecimento da Terra, um processo de aquecimento da Terra, que tem aumentado a média temperatura, né, dos oceanos, da atmosfera, e que isso tem causado muitos problemas, né? Esse efeito estufa, ele é intensificado esse aquecimento global, ele é intensificado pelo efeito estufa, pela quantidade de combustíveis fósseis que são queimados, pelos desmatamentos, pela ação predatória do homem. O principal responsável pelo aquecimento global é o homem. Aí você pode encontrar algum estudioso que diz que não tem esse aquecimento, não. Isso aí é a ilusão do povo, né? Aí você vai numa praia, você vê casas que antigamente estavam na beira da praia ali e estão sendo inundadas. O oceano está aumentando um pouco o seu nível, né? E tantas outras coisas, tá certo? Então, as consequências disso é o derretimento das calotas polares, do gelo das calotas polares, né? Outras consequências é a desertificação, a alteração do regime das chuvas, intensificação das secas, pode causar enchente num lugar e pode causar falta de água em outro, né? E furacões, tempestades, tá certo? Alteração dos ecossistemas, pode acontecer a proliferação de doenças como a malária, a esquistossomose e a febre amarela. Tudo isso, o homem precisa colocar o dedo na sua consciência. Desses problemas que nós acabamos aqui de ver, essa grande lista, tudo isso poderia ser minimizado se o homem aprendesse a viver melhor com a natureza e aprendesse a viver melhor consigo mesmo.
mas nessa ganância que as pessoas vivem hoje, só quer saber se tiver produzido. Se eu estiver ganhando qualquer coisa, que a natureza que ela exploda. É tanto que hoje, saindo essa questão da uma enchente numa cidade, ela acontece principalmente porque as pessoas colocam sacolas de lixo no meio da rua, a água leva aquelas sacolas que tapa os bueiros e a água não desce pelos bueiros porque está cheio de lixo aqui. Aí a água aumenta, a água não tem por onde escoar, aí vai inundar ruas, vai provocar muitas vezes deslizamento e por aí vai. Tá certo? Então fica essa lição. Parou por aqui. Espero que você tenha gostado. Estaremos postando para vocês uma atividade. Assista essa aula, coloca lá o sinozinho, dá um ok, marca lá o sinozinho, porque para você receber essas notificações quando as aulas elas forem postadas, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.